E eu quero falar sobre o dia D na vida de Eliseu. Diga assim, o dia D na vida de Eliseu. Quando você para pensar de Eliseu, não tem como não lembrar da passagem onde a Bíblia fala que Elias é arrebatado e Eliseu recebe a porção dobrada da vida de Elias. Eu queria ler com os irmãos essa passagem que é muito forte. Ela se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 e 11. Você pode abrir em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 11. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera aí, por favor. Vamos acompanhar na tela. Depois de atravessar Elias, disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor, antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze-me de mim o principal do teu herdeiro, do teu espírito profético, ou derrama sobre mim a porção dobrada do teu espírito. Versículo 10. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. Versículo 11. De repente, enquanto caminhava e conversava, apareceu uma carruagem e puxado por cavalos que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Amado, você consegue parar um pouquinho e pensar nessa passagem? A Bíblia fala que Elias e Eliseu, seu discípulo, e Eliseu acompanhava Elias, e Elias disse: olha Eliseu, o que é que eu posso fazer com você? É chegado o meu tempo, eis que eu vou para longe, e o que é que eu posso fazer por você? E a Bíblia fala que Eliseu não teve dúvidas, ele olhou e disse: eu quero a porção dobrada do teu espírito, eu quero ser reconhecido como teu herdeiro. Na cultura judaica, o filho primogênito, ele recebia o dobro da herança do pai. Eliseu não era filho de Elias, filho biológico, ele era um discípulo, ele era um filho espiritual, porém ele queria ser reconhecido como filho e receber a porção dobrada do espírito de Elias sobre a vida de Eliseu. E a Bíblia fala que Eliseu recebeu essa porção, e a partir desse momento sua vida foi transformada. A partir desse momento Eliseu experimentou de um tempo sobrenatural da sua vida. E quando a gente estuda um pouco a palavra fala de 9 grandes milagres de Elias. Se você for contar, todos os milagres são vários, mas a Bíblia narra 9 grandes milagres de Elias. Mas quando Eliseu pediu a bênção, pediu a porção dobrada, a Bíblia fala que ele recebeu, e ele fez o dobro de grandes milagres. Então a Bíblia narra 18 milagres feitos por Eliseu. Quando ele recebe a porção dobrada, a Bíblia fala que Elias é arrebatado, e aí começa o seu ministério. Ele sucede Elias e começa o seu trabalho. Ele que teve um tempo de aprendizado, ele que teve um tempo de crescimento, acompanhou Elias, aprendeu com Elias, foi ensinado, foi corrigido, e agora ele sucede Elias com seu grande ministério. E no livro de 2 Reis, capítulo 13, versículo 20 e 21, não precisa abrir, a Bíblia fala que Eliseu morre. E se você lembra do que eu falei, existia na vida dele 18 grandes milagres, mas a Bíblia fala que ele morre, e a Bíblia fala que ele é enterrado. E a Bíblia relata que um homem foi colocado na cova onde Eliseu foi enterrado, e ele já morto. Sabe o que aconteceu com esse homem? A Bíblia fala que ele voltou a viver. A Bíblia fala que quando ele foi enterrado na cova de Eliseu, na hora que os ossos deles tocou os ossos de Eliseu, ele voltou à vida. Ou seja, mais um milagre na vida
de Eliseu. Um homem que foi usado tremendamente pelo Senhor. E hoje eu não quero falar sobre esse dia, que esse dia não foi o dia D na vida de Eliseu. Esse dia foi consequência de suas atitudes. Esse dia foi consequência de decisões tomadas. E a partir dessas consequências, a partir dessa atitude, ele recebe aqui a porção dobrada, começa seu ministério. Mas eu quero falar do dia D, do início, quando Eliseu foi chamado por Elias e teve a sua vida transformada. Queria que os irmãos abrissem a palavra no livro de 2 Reis, capítulo 2. Perdão. 1 Reis, capítulo 19, do 19 ao 21. Primeira Reis, capítulo 19, já está na tela, você pode acompanhar. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 aparelhos de boi e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias e disse: deixa-me dar um beijo de despedida em meus pais e minha mãe. Disse Elias: vá e volte, lembre-se do que ele fez. Versículo 21. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozer a carne e deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu e seguiu Elias, tornando-se um servo, tornando-se um auxiliar, tornando-se um discípulo. A Bíblia fala que Eliseu estava trabalhando, estava arando a terra, estava lá empenhado no seu trabalho, estava lá empenhado na sua vida. E a Bíblia fala que Elias passa por ele e o chama. Imediatamente ele não parou, imediatamente ele não pensou, ele parou e foi seguir o profeta. Olhou para o profeta e disse: olha, eu preciso me despedir dos meus pais. Foi lá, se despediu dos pais e ele disse: tem mais, eu vou também pegar os animais que eu tenho, vou matar, vou fazer um grande churrasco e vou pegar os meus equipamentos de trabalho e vou queimar. Ou seja, ele estava dizendo: para essa vida eu não volto mais. Quando o Senhor me chamou, agora eu quero te servir, agora eu quero um novo tempo para a minha vida. E desde esse dia, Eliseu nunca mais foi o mesmo. E quando você olha para quando ele recebe a porção dobrada de Elias, entre esses dois acontecimentos se passa mais ou menos 8 anos. Ou seja, 8 anos que Eliseu estava aprendendo, 8 anos que Eliseu estava sendo discipulado, 8 anos que Eliseu estava sendo treinado para suceder o profeta Elias. E quando você olha e vê grandes milagres Eliseu fazendo, você diz: olha como é fácil, olha como a vida de Eliseu é muito boa, ele é um profeta de Deus. Mas o que fez diferença na vida de Eliseu foi a decisão tomada no dia D. Foi a decisão tomada onde ele disse: eu não quero mais essa vida, eu vou seguir ao Senhor. Onde ele disse: eu vou queimar os meus materiais de trabalho, eu vou fazer um churrasco com os meus bois, eu não volto mais para essa vida, agora eu quero tudo aquilo que Deus tem para mim. E olhando para nossas vidas, eu te pergunto: quando foi o teu dia D? Quando foi o dia que você tomou uma posição de mudar, uma posição de seguir ao Senhor, uma posição de dizer assim: eu não quero mais ser essa pessoa que eu sou, eu quero ter uma vida transformada, eu quero ter um lar transformado, eu quero ter uma vida ministerial diferente, eu não quero mais essa vida.
E domingo nós tivemos o culto assim, bem abençoado, uma palavra forte sobre arrependimento. E alguns vieram aqui buscando um tempo de arrependimento. Outros ficaram na cadeira. Não faz diferença se você vem, não faz diferença se você fica. A real diferença é se realmente você se arrependeu, é se realmente você mudou. E pela manhã eu estava aqui, e o Senhor falou comigo áreas na minha vida que eu precisava me arrepender, e eu vi à frente um pouco tímido, porque muitas vezes o nosso orgulho não nos deixa ser tratado. Muitas vezes o nosso orgulho nos impede de receber a bênção do Senhor, nos impede de receber a porção dobrada de Deus, porque não abrimos o coração para ser tratado. E quando eu cheguei à frente, o inimigo falou no meu ouvido: mas rapaz, você vai pregar semana que vem, você pregou outra semana e você está à frente. E eu vim à frente e confessei e me arrependi. E à tarde novamente eu estava aqui, vim, me ajoelhei, busquei um tempo de arrependimento, vi muitas pessoas aqui também. Mas a pergunta é: como foi a sua segunda-feira? Como foi a sua terça, a sua quarta, quinta, sexta, hoje? Será que realmente você está vivendo um tempo de arrependimento? Será que realmente você está vivendo um tempo de mudança? Ou foi só mais um dia? Ou foi só mais um culto? Ou foi só mais uma emoção? Muitas vezes estamos em eventos, estamos em encontros, congressos, conferências, e somos tocados pelo Senhor. E dizemos: ah, Senhor, eu quero me arrepender, ah, eu quero mudar. Mas o que muda a sua vida é o que você faz todos os dias. O que muda a sua vida é o que você pratica todos os dias. Não adianta vir ao culto, levantar as mãos, chorar e sair daquela porta e não ter uma vida transformada. O que mudou na vida de Elias foi o que ele fez todos os dias. Para ele chegar e receber a porção dobrada, ele passou por um tempo de mudança, ele passou por um tempo de arrependimento, ele passou por um tempo de treinamento, ele passou pelo tempo de discipulado, até chegar a receber a porção dobrada. E eu quero aprender hoje na vida de Elias, no dia que Elias tomou uma posição e mudou, e quero aplicar nas nossas vidas, porque hoje é o hoje é o dia da nossa mudança, hoje é o dia da nossa transformação, hoje é o dia de você dizer: Senhor, do jeito que foi com Eliseu, ser comigo também. Aí eu te pergunto: como está a tua vida, como está a tua casa? Como está o teu ministério? Como está a tua vida com Deus? Como está o teu casamento? Como está o teu relacionamento com teus filhos, com a tua família? Tudo isso pode ser transformado na sua vida, do jeito que foi com Eliseu, é comigo, é com você hoje. Agora a diferença é você dizer: eis-me aqui, Senhor, hoje é meu dia, hoje é meu dia hoje é meu dia de mudança, hoje é meu dia de transformação, e hoje é o dia que o Senhor vai derramar unção sobrenatural sobre a minha vida. Amém? O dia D na vida de Elias, e eu quero que você diga: hoje é o dia D na minha vida. Cara, Eliseu nunca mais foi o mesmo. Eliseu teve a vida transformada. Eliseu disse: eis-me aqui, Senhor. Ele não parou duas vezes, e ele colheu frutos disso. E muitas vezes o Senhor tem nos chamados a um tempo de mudança, a um tempo de transformação, a um tempo de restauração, e a gente não tem dito: eis-me aqui, Senhor. A gente não tem feito o que o Senhor fala para a gente fazer. E que nessa noite vamos aprender com esse profeta Eliseu, e vamos verdadeiramente aprender o dia D na vida de Eliseu, o dia D nas nossas vidas. Amém? E eu quero falar de 4 Ds na nossa vida hoje. O primeiro, dia de ter uma atitude. Diga assim: dia de ter uma atitude. A Bíblia fala que quando Elias chamou Eliseu, ele não parou para pensar. Ele teve uma atitude. Ele correu até Elias e disse: olha, eu vou te seguir. Eu vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça.
E eu te pergunto, da tua vida, meu irmão, como está a tua vida com Deus? Como está a tua vida com a tua família? E hoje é dia de você ter uma atitude de mudar, uma atitude de transformar a tua casa, uma atitude de transformar a tua vida espiritual, uma atitude de se levantar no teu ministério e fazer a diferença. Tem coisas na nossa vida que só nós podemos mudar. Não podemos esperar pelas outras pessoas. Tem coisas que só eu e você podemos fazer e muitas vezes não temos feito. E o Senhor nos chama a um tempo de mudança, a um tempo de arrependimento, a um tempo de busca, a um tempo de oração. E muitas vezes nós ficamos sem atitude, ficamos parados, não temos feito nada. Ah, mas queremos o fogo. Ah, mas queremos a glória. Ah, mas queremos a graça. Ah, mas queremos o milagre. Mas não queremos ter uma atitude de seguir ao Senhor. Não queremos ter uma atitude como Eliseu tomou de dizer: olha, eu vou te seguir. Olha, eu quero ter uma vida transformada. E tem áreas na tua vida, meu irmão, hoje. Tem áreas na tua casa hoje. Tem áreas no teu ministério hoje, na tua vida espiritual, que você precisa tomar uma atitude. Porque o Senhor já te chamou quando na grande comissão Ele disse que nós temos que se levantar, pregar o evangelho e fazer discípulos. Então, do jeito que foi com Eliseu, o Senhor já te chamou hoje. Talvez você já teve o dia D, talvez você já disse que ia se arrepender, talvez você já disse que ia mudar, mas nada mudou. E hoje o Senhor te dá mais uma oportunidade de aprender com Eliseu e dizer: Senhor, hoje eu quero ter uma atitude e eu quero sair daqui com minha vida transformada pelo Teu Espírito. Uma atitude de orar, uma atitude de buscar, uma atitude de consertar o erro que muitas vezes nós cometemos. Somos capazes de errar, somos capazes de ferir com palavras, com ações, mas muitas vezes não somos capazes de ter uma atitude para corrigir o que temos feito de errado. E eu digo a você, marido, corrija o que você tem feito de errado na tua casa. Eu digo a você, esposa, corrija o que você tem feito de errado. Eu digo a você, filho, corrija o que você tem feito de errado. Corrija o teu tempo com o Senhor. Corrija o teu tempo de oração. Corrija o teu tempo de leitura. Tenha uma atitude e que possamos aprender com Eliseu, que para chegar no fogo precisa ter uma atitude antes. Amém? Amém? Diga assim: eu preciso ter uma atitude. Segundo, dia de parar de dar desculpas. A Bíblia fala que Eliseu não deu desculpas. Ele podia muito bem dizer: olha, Elias, você está me chamando, mas eu não posso te seguir, porque eu sou muito ocupado, porque eu trabalho, porque eu ajudo meus pais. Olha, eu estou aqui arando a terra, só tenho eu aqui para trabalhar, e dá desculpas. E ele não deu desculpas. Muitas vezes o Senhor nos chama a um tempo de oração, a um tempo de busca. O Senhor nos chama no ministério e eu não posso, eu não tenho tempo. Eu não posso ir para a célula, eu não posso liderar, eu não posso discipular porque eu trabalho. Eu não posso ir para a escola ministerial porque eu trabalho, sou muito ocupado. Amado, você trabalha. Glória a Deus por isso. Isso é a prova que você é responsável. Quantos irmãos são responsáveis aqui? Diga amém. Então, se você é responsável, o Senhor precisa na casa dele de pessoas responsáveis. É com você mesmo que o Senhor está falando. Pare de dar desculpa do trabalho. O trabalho é importante. Já dizia a história: os boletos gritam alto. Não estou dizendo aqui que é para você deixar de trabalhar. O que eu estou dizendo aqui é que você precisa encontrar um equilíbrio. Não viver só para o trabalho. Você precisa cuidar de você, da sua vida, da sua família, da sua casa e também do ministério.
E que o trabalho não possa impedir você de receber a bênção do Senhor. Que o trabalho não possa impedir você de servir a Ele, de trabalhar no teu ministério. A Bíblia fala que Eliseu não deu desculpas. E eu digo a você, meu amado, o Senhor está falando com você, pare de dar desculpas. Se organize, organize seu tempo, organize sua vida. Trabalho é importante, mas precisamos voltar nossos olhos para o lado espiritual. Um tempo de busca, de oração e de servir na casa do Pai. E muitas vezes a gente fala, eu não tenho tempo. Isso são desculpas. E nessa noite, temos que aprender com o profeta, tomar uma atitude e parar de dar desculpas. Diga assim: hoje é dia de parar de dar desculpas. Tem outras desculpas que a gente dá também. A gente está servindo na casa do Senhor e às vezes o nosso cônjuge não está. A gente quer o discipulado e o cônjuge não quer. A gente quer liderar e o cônjuge não quer, talvez o filho. Não dê desculpas, meu amado. Se seu cônjuge não quer, amém, ore pela vida dele, faça a sua parte, cuide dele, ore por ele, mas não desista. Sabe por quê? Você é a arca da aliança na tua casa. Através de você, o Senhor quer salvar tua casa, teu marido, tua esposa, teus filhos. Agora, se você desistir, se você não corresponder ao chamado do Senhor, nada vai acontecer na tua vida. E o que acontece muitas vezes é desculpas. Eu não vou porque o meu marido não vai. Eu não vou porque minha esposa não vai. Eu não vou porque o filho não vai. Pare de dar desculpas. Não use a sua família para deixar de servir. Não use a sua família para deixar de ter sua vida com Deus. Não use a sua família como desculpas. Não estou dizendo aqui que você vai deixar a sua família. Não, você vai cuidar, você vai amar, você vai fazer sua parte. Mas não quer ir não, eu vou. Não quer liderar não, eu vou. Não quer ser discipulada não, eu vou sozinho. Não force, não obrigue. Nada obrigado dá certo. Ame, cuide, ore. Agora faça a sua parte. Amém? Pare de dar desculpas. Eliseu não deu desculpas a Elias. Eliseu foi lá, se despediu dos pais e foi servir. E quando você vê grandes milagres ele fazendo, quando você vê ele curando Naamã, quando você vê o cara sendo enterrado na cova dele, sendo ressuscitado, quantos aqui querem ser enterrados na cova de Eliseu? Diga amém. Aí você diz, nossa, que bênção. Não, mas antes teve um tempo de renúncia, antes teve um tempo de atitude, antes teve um tempo de parar de dar desculpa da família, do trabalho, e verdadeiramente dizer, eis-me aqui, Senhor, eu quero te servir, eu quero um novo tempo do Senhor para a minha vida. Amém? O próximo D, diga assim, dia de romper com o passado. Quando Eliseu pega a sua carroça, pega seus animais, mata os animais, faz um churrasco e queima as carroças, ele está dizendo, hoje eu estou rompendo com todo o meu passado, e para essa vida eu não volto mais. A partir de hoje eu vou seguir o Senhor. E muitas vezes não temos servido ao Senhor porque estamos presos a coisas do passado. E eu coloquei aqui que existe o passado bom. O que é o passado bom? Aquele tempo que você orava, aquele tempo que você servia, aquele tempo que você era usado pelo Senhor, aquele tempo que você servia no ministério. Foi um tempo bom, foi um tempo tremendo na sua vida. Mas tem pessoas que estão paradas até hoje com um saudosismo. Naquele tempo que era bom. Naquele tempo que eu orava. Naquele tempo que eu buscava. Naquele tempo eu era usado. Irmão, aquele tempo foi uma bênção.
mas passou. E você precisa viver um novo tempo na sua vida hoje. Pare de olhar para o passado e estar dizendo, ai, como era bom aquele tempo. O tempo de Deus, bom na sua vida, tem que ser hoje. Rompa com o passado, rompa com o saudosismo. Faz 15 anos, 16 anos que eu fiz encontro. E eu tento manter o meu quarto dia do encontro. Eu tento buscar o Senhor, eu tento ter um tempo com Ele. E eu conheço pessoas que fizeram encontro comigo, estão desviadas. E quando me encontram, eu digo, ai, Washington, aquele tempo foi tremendo. Aquela palavra foi tremenda. E aquele tempo, eu digo, que tempo do encontro? Eu digo, para você não foi tremendo, porque senão você estava até hoje. Para você não surtiu efeito, porque senão você estava até hoje. Saudosismo. Ah, naquele tempo, ah, foi tão bom. Às vezes você está aqui, você foi de outro ministério, e você servia lá, e você trabalhava lá. Ah, naquele tempo, na minha outra igreja, no ministério. Meu irmão, aquele tempo foi bênção na sua vida, mas passou. Você precisa viver um novo de Deus na tua vida hoje. Tem gente que fala até, ai, os cânticos, é bom só os antigos. São bons também, amados. Mas a Bíblia fala que precisamos ter um cântico novo ao Senhor no livro de Salmos, amém? Então abra seu coração para o novo, abra o seu coração para o tempo de hoje, e pare de estar preso ao passado. Se precisamos esquecer o passado bom, o que dirá do passado ruim? E tem pessoas hoje presas, tem pessoas hoje emocionalmente doentes, sabe por quê? Porque estão presas ao passado. Ah, você não sabe o que disseram a mim. Ah, você não sabe o que fizeram comigo. Ah, eu tive uma decepção grande com o líder. Ah, eu tive uma decepção grande com determinado pastor. Ah, eu tive uma decepção grande no ministério. Amado, na nossa vida tem coisas que acontecem para testar o nosso caráter, para testar a nossa fé. São provações, ou muitas vezes decisões erradas que tomamos. Aí nos leva a um tempo de dificuldade, a um tempo de decepção. Mas precisamos esquecer esse tempo. Precisamos esquecer o que falaram. Precisamos esquecer da decepção. Ou talvez você vai lembrar, mas você vai estar curado. E o que aconteceu no seu passado, o que disseram a você que você não ia conseguir, que você não ia avançar, que você não tem talento, que você não consegue, você precisa romper para viver o melhor de Deus na tua vida. Rompa com o passado, rompa com os traumas. Diga, Senhor, me cura dessa palavra que foi dita. Senhor, me cura dessa pessoa que eu não consigo perdoar. Me cura, Senhor, com o meu coração está amargurado e eu não consigo perdoar, e eu não consigo experimentar o que o Senhor tem na minha vida hoje. Sabe por quê? Porque eu estou rompendo, porque eu estou preso ao passado. E a Bíblia fala que Eliseu pegou, queimou tudo e disse, para essa vida eu não volto mais. Nessa noite precisamos deixar o nosso passado bom de lado. Foi bênção, mas temos que viver o novo de Deus hoje. Deixar as coisas negativas no passado, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus hoje. Amém, amados? Romper com amizades. Eu não estou mandando você, eu não estou pedindo para você se intrigar de ninguém, mas eu estou dizendo a você, existe a amizade que estão distanciando você do Senhor. Existem amizades que você quer influenciar para o lado positivo, mas infelizmente você não consegue. E você está influenciando, você está sendo influenciado. E você precisa romper com essas amizades. Pessoas que atrapalham o teu casamento, atrapalham o teu relacionamento com Deus, atrapalham a tua vida espiritual. Ah, meu amigo, minha amiga, eu quero trazer para a igreja, mas você não conseguiu até hoje. E às vezes essas pessoas estão conseguindo tirar você da igreja. E você precisa romper com essas amizades. Não tenha amizades finas com pessoas que não têm amizade com o Senhor. Não tenha.
Não tenha amizades profundas com pessoas que não têm profundidade em Deus. Você é a média das 5 pessoas que você mais anda. E talvez se você tem um amigo que você não conseguiu puxar ele, e ele consegue despertar o lado mal que tem em você, ele consegue fazer você pecar, ele consegue fazer você lembrar de coisas na sua vida que não foram bênção. Então cuidado com essa amizade. E o Senhor fala muito comigo nessa noite, que tem pessoas aqui que precisam romper com essas amizades, para que você possa ter um lar transformado, uma vida com Deus. Então, meu irmão, rompa. Olha, não tenho tempo agora, eu vou para a igreja, eu vou para a célula, eu vou para o discipulado. Continue se relacionando pelas redes sociais, curta a foto, comente, glória a Deus, aleluia. Mas cuidado com amizades que estão destruindo a tua vida com Deus. Rompa com essas amizades. Amém? Hoje é o dia D também de romper com o pecado. Cara, é impossível ter uma vida com o Senhor. É impossível assumir o chamado do Senhor na sua vida se você está levando uma vida de pecado. E o que é o pecado? O pecado é aquilo que te afasta de Deus. O pecado é aquilo que coloca divisão entre você e o Senhor. O pecado é aquilo que está destruindo a tua vida espiritual, destruindo a tua família, destruindo o teu tempo com Deus. E nós precisamos, como igreja, romper de uma vez por todas com o pecado. A Bíblia fala que o Senhor nos chamou para ser santo, separado, kadosh, diferente. E a gente vê o mundo lá fora terrível. A gente vê o mundo lá fora com ideologias terríveis. A gente vê o mundo lá fora dizendo coisas terríveis a respeito da família, a respeito do casamento, a respeito de crianças. E nós, como igreja, precisamos dar um basta e fazer a diferença. Primeiramente na nossa casa. Eu não posso mudar a igreja se eu não mudar a minha casa. Primeiro eu preciso influenciar, mudar e transformar minha casa. E eu digo a você, pais, eu digo a você, mães, cuidado com quem tem doutrinado a tua casa. Cuidado com o que você está assistindo. Cuidado o que você está assistindo na tua casa, assistindo com teus filhos. Cuidado com o youtuber que tem doutrinado a vida do teu filho, que tem ensinado a ele que não existe sexo, que a ideologia de gênero é correta, que não existe Deus, que o marxismo é correto. Cuidado o que tem ensinado a teus filhos. Cuidado o que você tem assistido. E a Bíblia fala que somos chamados para ser santo, no falar, no vestir, no andar, no assistir. E isso é algo que tem destruído as famílias. São celulares, são mensagens. E nós como igreja precisamos ter cuidado e romper com esse pecado, para que possamos experimentar tudo que o Senhor tem para nossas vidas. Santidade ao Senhor, ser separado, santo, transformado. Isso é o que o Senhor tem chamado para nossas vidas. E não é possível servir ao Senhor, não é possível ter vida com Deus, não é possível ter um lar restaurado, não é possível ver ao Senhor se você tem uma vida de pecado. E eu digo a você, tome muito cuidado, porque tem gente que está pecando e para ele é normal, está pecando e não sente mais nada. Sabe o que infelizmente está acontecendo? Está morto espiritualmente. Vem para a igreja, canta, louva, levanta as mãos, mas muitas vezes a vida está vazia, a vida está sem Deus, a vida está cheia de pecado. E nessa noite você precisa aprender com Eliseu e romper com seu passado, romper com amizades, romper com palavras que disseram a você e hoje você não consegue viver, experimentar tudo que o Senhor tem para você, e realmente romper e deixar o pecado, porque o pecado traz doença espiritual,
O pecado traz doenças na nossa vida. O pecado traz doenças físicas. O pecado destrói famílias. O pecado destrói relacionamentos. O pecado destrói o nosso relacionamento com Deus. E nós precisamos viver uma vida santa. E como foi ministrado a semana passada, um tempo de arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento não é quando você vem aqui na frente e chora. Você pode chorar, mas arrependimento é quando você muda, quando você para de pecar e passa a ter uma vida santa, transformada pelo Senhor. Então não adianta viver de arrependimento e não mudar. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Você pode chorar na presença do Senhor, mas você precisa mudar, você precisa se arrepender. E não só chorar, mas você precisa verdadeiramente buscar um tempo de arrependimento. E o que vai mudar a tua vida é o que você faz todos os dias. E você precisa parar e dizer: Senhor, há quanto tempo eu estou na igreja? Senhor, quantos encontros eu já fiz? Quantos congressos? Quantas conferências? Quantos seminários? Quanto tempo com o Senhor? E o que eu tenho aproveitado hoje de todos esses ensinamentos, de todas essas palavras? O que eu tenho colocado em prática? Precisamos refletir um pouco sobre isso. E que hoje seja o dia D na minha e na sua vida, do jeito que foi com Eliseu. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Eu vou deixar a minha vida, eu vou deixar os bois, eu vou dar um beijo aqui nos meus pais, eu vou te seguir, eu vou ter uma vida transformada. E você vê tudo que aconteceu com Eliseu, pode ser comigo e com você hoje. Agora precisamos ter uma atitude, precisamos romper com o passado, precisamos parar de dar desculpas, precisamos romper com o pecado e precisamos verdadeiramente dizer: eis-me aqui, Senhor. Amém?